Aproveito por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, os meus caros colegas deputados e o Dr. Pedro Cabeços, a Dra. Márcia Rodrigues e o Dr. Rui Amaral, e gostaria de fazer um pequeno enquadramento na minha intervenção. Ou seja, depois do Partido Socialista, em 2011, deixar o país à beira da bancarrota, Portugal teve que recorrer a um programa de assistência financeira para evitar o colapso económico, pois os investidores e os mercados financeiros não emprestavam mais fundos por falta de confiança. A governação do PSD-CDS iniciou um processo de regularização das contas públicas e da dívida pública. À data, ouviam-se vozes críticas quanto ao caminho seguido para a consolidação das contas públicas, inclusive alguns referiam que não se deveria pagar a dívida, mas ainda bem que hoje muitos desses já estão de acordo com a estratégia então adotada. A partir de 2015, iniciou-se uma trajetória descendente da percentagem da dívida pública relativamente ao PIB, atingindo o valor de 94,9% em 2024. As agências de rating presentemente avaliam Portugal em nível equivalente ou superior a A-, tendo contribuído para esta avaliação não só a melhoria da consolidação sustentada das finanças públicas, a redução do endividamento externo, a solidez do sistema bancário e a melhoria do desempenho económico, não podendo-se dissociar estas melhorias do rumo imprimido pela ação governativa do Governo da AD, que gera confiança nos mercados. A S&P foi a última agência a avaliar o rating a 29 de agosto, tendo melhorado a classificação de A para A+, apenas 6 meses após outra subida. A agência de notação financeira afirma que a melhoria de rating resulta da política orçamental prudente e sólida que Portugal tem seguido, alinhando-se com o Governo na perspectiva de excedente orçamental este ano. Estas decisões de rating colocaram o rating da República Portuguesa num nível de investimento elevado e determinante para o alargamento da base de investidores para a redução do prémio de risco. De salientar que o rating da S&P na Europa, apenas 9 países da zona euro têm uma notação superior a Portugal, sendo que países como Espanha e Itália apresentam hoje o rating inferior. Após esta contextualização, gostaria de colocar algumas questões. Que instrumentos pensam utilizar para garantir uma gestão eficiente da dívida pública, de forma a dar cumprimento à meta constante no plano orçamental da Estrutura Nacional de Médio Prazo 2025-2028, que pretende alcançar um rácio da dívida relativamente ao PIB de 83,2% em 2028. Qual é o mix de instrumentos a utilizar? Uma segunda questão, que é uma redução de intervenção do BCE, traduziu-se numa diminuição do montante tido pelo Eurosistema, em termos relativos, passou de 51% em 2023 para 47% em 2024, e em face da redução da compra de dívida pelo BCE, será necessário a diversificação da base de investidores. Que estratégia o IGCP pretende implementar para conseguir esse objetivo? Uma terceira questão, os produtos de aforro destinados ao retalho representam cerca de 16% do estoque global da dívida direta do Estado, sendo detidos por aproximadamente 1 milhão de clientes particulares. As famílias nunca detiveram tanta dívida pública. Está previsto o alargamento dos canais de distribuição presentemente limitado ao CTT, ao Banco BIG e a também subscrição nas lojas de cidadãos, e este alargamento de canais de comercialização aumentará a concorrência e potenciará a captação de novos clientes. Gostaria de saber se está previsto ainda para este ano a celebração de novos contratos de distribuição com entidades financeiras. Uma quarta questão. A última emissão das obrigações do Tesouro de rendimento variável, cujo período de subscrição decorreu de 2 a 15 de julho, colocou cerca de 60% dos 1.000 milhões previstos. O que justifica esta pouca adesão? Ponderam alterar o produto para o tornar mais atrativo? E uma quinta questão. Portanto, o Governo mudou hoje uma regra com décadas por publicação de uma portaria que elimina uma das principais dificuldades enfrentadas pelos herdeiros dos subscritores certificados de aforro Série A, e isto foi mais um passo na modernização dos serviços do IGCP. Qual o grau de execução da transformação digital prevista no plano de atividades e orçamento de 2025 a 2028? Também gostaria de saber uma nova questão relativamente como é que o IGCP pretende posicionar-se e atuar a um crescente foco dos investidores em critérios ESG. São estas as questões.